Ano eleitoral e nós temos que abordar cada vez mais e vamos abordar essa questão para as eleições e orientações de informações sobre os candidatos e também sobre as regras e o que pode e o que não pode. Por exemplo, o repórter Gerson Felipe conversou com a secretária da Corregedoria Regional Eleitoral para explicar à população o que pode e o que não pode dentro do período da propaganda eleitoral que começa amanhã. Gerson. A propaganda eleitoral das eleições 2018 começa a partir de quinta-feira, amanhã. Neste ano, os eleitores vão escolher os próximos presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, senadores suplentes, além dos deputados federais e estaduais. E para falar um pouquinho mais sobre esse período eleitoral, nós vamos conversar com a secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, Renata de Faveri. Renata, primeiramente, muito boa tarde. Esse período que começa amanhã, período de propaganda eleitoral, o que os candidatos podem e o que os candidatos não podem fazer durante esse período em relação à publicidade? Boa tarde. A partir da quinta-feira, quando realmente inicia o período eleitoral, aí os candidatos podem iniciar a divulgação das suas campanhas, o pedido de votos. Isso inclui desde a propaganda de rua, né, por meio da distribuição de panfletos, por exemplo, adesivos em carro, como o uso das redes sociais, o blog dos candidatos, né, ou dos partidos, né, e a propaganda em geral, aquele santinho veiculado em jornais impressos, né, aquela propaganda paga também é permitida. E aí, a partir de 31 de agosto, é que daí nós teremos a propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV. É importante a gente salientar que algumas práticas que aconteceram em outras eleições já não são mais permitidas nessas. Por exemplo, os cavaletes com as fotos dos candidatos, esses estão vetados. Perfeito, exatamente. Houve uma restrição bastante grande com relação à propaganda, principalmente a propaganda de rua. Então, o eleitor ele não vai ver mais aqueles cavaletes, como você falou, que eram móveis, que eram colocados aí nas esquinas, nas calçadas, não verá mais. As placas, né, aquela placa em madeira que era colocada também em móveis, também não haverá mais, né, só o que é permitido é um cartaz em papel, por exemplo, um adesivo plástico de até meio metro em janelas de imóveis ou de janelas de carro. Nos carros não é permitida mais a plotagem, né, aquele que a gente via, um envelopamento do veículo com propaganda de candidato. A única coisa que é permitida é o micro perfurado no vidro traseiro dos veículos. Então, de fato, na propaganda de rua está bem restrita. As bandeiras ainda são permitidas, né, com as pessoas movimentando as bandeiras, e distribuição de material impresso, material de campanha ainda é permitido, mas, de fato, a gente vai ter uma campanha um pouco mais limpa ou mais discreta nas ruas. E o candidato político que acabar não seguindo essas regras, né, que burlar esse tipo de regras, e apresentar uma propaganda irregular, ele está sujeito ao quê? A primeira medida da Justiça Eleitoral a gente notifica o candidato, né, o partido, para que ele retire aquela propaganda de imediato, ou suspenda, conforme o tipo de propaganda. Então, ele vai ser notificado e ele tem um prazo para a retirada dessa propaganda. Se isso não for feito, não for regularizado, aí ele pode sofrer a aplicação de alguma multa conforme o tipo de propaganda. Aí aproveito também para lembrar que outro tipo de propaganda também que era muito comum, que é o carro de som, também não vai ser mais permitido. O carro de som ele só vai poder ser utilizado, esse tipo de sonorização, quando ele estiver junto com um comício, uma caminhada, uma carreata, aí vai poder se utilizar, né, o alto-falante, aquele som. Mas o carro de som, aquele que passava pelas cidades, com a vinheta dos candidatos, não vai ser mais permitido. E aí o ouvinte que está agora prestando atenção na gente, ele pensa assim, mas poxa, aquele candidato lá, ele passou com o carro de som, ou ele colocou uma placa, enfim, ele fez algo irregular. Como que o eleitor pode denunciar, onde ele deve denunciar, quem ele deve procurar para falar sobre essas práticas abusivas? Nós temos a Justiça Eleitoral tem um aplicativo chamado Pardal,
que qualquer pessoa pode baixar no seu celular, e ele permite que a pessoa grave, bata a fotografia, ou enfim, junte qualquer prova que ela tenha, qualquer indício de qualquer irregularidade com relação à propaganda eleitoral, e até outros fatores, como por exemplo gastos irregulares, corrupção, uma compra de votos, se isso tiver realmente uma prova, né? O eleitor pode, por meio desse aplicativo, ele manda esse material e vai ser recebido e avaliado, né, pelas autoridades, né? Sempre tendo cuidado né, para a Justiça Eleitoral poder averiguar se aquele fato, de fato, é uma irregularidade, tem que ter elementos. Então, além de ter uma prova, uma foto, um vídeo, tem que dizer onde ocorreu, quem são as pessoas, porque senão a gente também não tem como dar seguimento a uma investigação. Mas está acessível a qualquer eleitor. Você comentou a partir do dia 31 de agosto, aí sim, o horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio. Como é que ele vai funcionar esse horário eleitoral nesse ano? Quais são os tempos, enfim? Agora, no dia 22 de agosto, a gente vai reunir todos os partidos e emissoras, aqui as principais, né, que vão poder fazer a distribuição do tempo. Então, nós temos, o mesmo formato, né, aquela propaganda em bloco, em 2 horários no rádio, 2 horários na TV, e as inserções ao longo do dia, que são aquelas pequenas propagandas de 30 ou 60 segundos. Né? O que o eleitor vai poder observar, que também já acontecia na eleição passada, é que ele vai ver mais inserções, ou seja, mais propagandas de 30 e 60 segundos distribuídas ao longo da programação, e a propaganda em bloco vai ficar menor. Houve uma redução no tempo da propaganda em bloco, aquela que é veiculada em todas as redes ao mesmo tempo. Então, também há uma modificação que o eleitor vai perceber com relação à propaganda. Então, de fato, né, o tempo para os partidos e candidatos ficou menor com relação à propaganda em rádio e TV. Portanto, nós podemos ouvir bem a Renata explicando o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral. E agora você pode analisar a conduta dos candidatos também em relação à publicidade e escolher o melhor nas urnas no dia 7 de outubro. Da Unidade Móvel, falou o repórter Gerson Felipe, para a Rádio Menina. Gostoso de ouvir?